Rui Viegas, da Rádio Renascença. A pergunta é então esta, é uma pergunta que eventualmente muitos portugueses farão nesta altura, Fernando Santos. Confirma-se a chamada de Renato Sanches, aquele que foi uma das figuras do último campeonato nacional. Porquê a chamada deste miúdo? Bem, se me permitem, em primeiro lugar, eu gostava de deixar aqui uma palavra de gratidão a todos aqueles jogadores que ao longo da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de França permitiram, ajudaram, contribuíram e muito, alguns muito decisivamente, para que na realidade a equipa portuguesa possa estar agora presente na fase final. E que infelizmente, por algumas razões, uns por umas razões, outras por outras, não vão estar presentes, não estão presentes neste lote de jogadores que eu aqui acabei de apresentar, mas a eles não posso deixar de dar aqui uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que fizeram ao longo desta fase de apuramento. Respondendo à tua pergunta, diria que todos os jogadores que aqui estão foram, obviamente, escolhidos depois de muita ponderação. E, portanto, não há um conjunto e um lote de 23 jogadores e não há aqui nenhum jogador que individualmente nós veremos aqui seguramente procurar destacar ou não o porquê da sua convocatória. Eu compreendo perfeitamente a vossa questão, mas por isso teríamos que começar no primeiro que enunciei, que era o Rui Patrício, e o último que terminei, que era o Éder, e teríamos que um por um tentar escalpelizar todas essas situações. Acho que não vamos ter tempo, porque senão amanhã à noite ainda estaremos aqui todos a conversar. Portanto, o melhor é pensarmos que estes são, na realidade, os escolhidos, os eleitos. Boa tarde, Fernando Santos, em direto para a TSF. Pergunto-lhe se Tiago, de facto, não estava em condições, se achou que o Tiago não estava em condições de poder estar neste grupo, ele que foi uma pedra fundamental para si na qualificação, e, por outro lado, se este grupo significa, olhando para as opções, que o seu sistema preferencial vai ser o 4-4-2. Nós, ao longo destes últimos 3 meses, 3, 4 meses, sensivelmente, monitorizámos mais de 40 jogadores, estivemos sempre em monitorização desses jogadores, e nos vários aspectos técnicos, táticos, ritmos, clínicos, e, portanto, e tudo isto foi ponderado no momento de tomar decisões. E, portanto, na realidade, houve vários jogadores que aqui não fazem parte, como disse, uns por umas razões, outros por outras, e, portanto, foi mediante a equação de todos esses parâmetros que nós tomámos as decisões finais, e, portanto, obviamente que, sendo assim, facilmente compreenderão porque é que é chamada de uns, porque é que não haverá a chamada de outros. Isto é perfeitamente normal. Quanto à segunda parte da questão, eu já disse isso muitas vezes, já com muita clareza. Penso que os últimos jogos da Seleção Nacional, quer com a Bulgária, quer com a Bélgica, mostraram isso claramente. Aquilo que é, nós não temos um plano A ou B, temos uma estratégia definida, uma forma da equipa defender, uma forma de atacar, e isso passa por, como eu já muitas vezes referi, em princípio não ter jogadores fixos, no sentido fixo, ter avançados sim, jogar com avançados, mas avançados claramente mais móveis. E, portanto, o próprio jogo depois ditará se isso vai acontecer, se vai desenvolver de uma forma, se vai desenvolver de outra, mas, naturalmente, se quiseres falar em questões tão pouco válidas que é como é que o jogo vai começar em termos de posicionamento de campo, diríamos que está mais perto de um 4-4-2, obviamente, seguramente. Mas não é essa seguramente a dinâmica que o jogo quer, nem aquilo que nós pretendemos da nossa equipa. Queremos que a nossa equipa seja muito perto daquilo que conseguiu fazer, procurando melhorar naturalmente aqueles que são os aspectos que, depois de uma detalhada análise que eu e os meus colaboradores fizemos e temos feito ao longo, mas principalmente agora nestas últimas 3, 4 semanas, em que observámos vídeos constantemente, procurando encontrar na realidade aquilo que é importante, se possível melhorar, e eu acho que é impossível melhorar. Algumas coisas não é tão possível melhorar porque a equipa já os faz bem, mas sempre há algum grau de crescimento. Mas aqueles aspectos principais em que nós pensamos que podemos e devemos melhorar as nossas capacidades. E eu acho que estes 2 jogos foram muito bons para isso e mostraram que a equipa é capaz de responder bem. Aqui, Pedro Resmaninho, em direto para a TV. Queria-lhe perguntar também, uma das opções, um dos jogadores que fez várias vezes parte dos chamados foi o Bernardo Silva. Ele nesta convocatória não está incluído.
Queria saber se tem alguma coisa a ver com a lesão dele ou se é meramente uma opção sua, a ausência dele. Como eu disse, há jogadores que... Uma das critérios de análise tem a ver com o quadro clínico dos jogadores. Eu já disse quais os critérios de análise e um deles é o quadro clínico dos jogadores. E, portanto, é claro que o jogador está aí nesse quadro clínico com alguns impedimentos, seguramente. Fernando Santos, boa noite. Rui Pedro Rocha, Sport TV. Pergunto-lhe, já disse na conferência anterior que não revela, até pela experiência anterior na Grécia, não revela a lista de reserva, mas certamente já a tem. Pergunto-lhe se essa possibilidade, se está... Pronto, não tem. Mas já tem esses jogadores na sua cabeça, em relação às diferentes posições, e também o aspecto relacionado com o jogo de preparação, sobretudo o primeiro, de não poder contar com alguns jogadores, certamente, entre eles o Ronaldo, que joga a final da Champions um dia antes. Sim, não vamos ter aqui, no próximo dia 23, vamos ter aqui 13 jogadores, porque eu vou proporcionar a todos os jogadores que ainda vai haver competições e vão ter competição, e a última competição é na realidade no dia 28, a todos eles eu vou proporcionar 4 ou 5 dias de descanso. Entendi eu e a minha equipa técnica que é muito importante para os jogadores poderem usufruir de 4 ou 5 dias para repousarem, para depois quando chegarem aqui poderem na realidade iniciar o trabalho normal, o serviço da seleção. Portanto, todos os jogadores irão ter este período de 4 a 5 dias. Isso quer dizer que nós inicialmente iremos ter 13, depois vão chegar de acordo com este calendário. Aqueles que jogarem dia 20 chegarão mais perto, os que jogarem depois no dia 22 chegarão um pouco mais tarde e assim sucessivamente, não é? E, portanto, agora penso que estruturamos o trabalho de forma a que, na realidade, possamos retirar de todos a melhor capacidade. Podiam perguntar, então sendo assim, porque é que não adiamos a convocatória mais uma semana, ou porque é que em vez de 23 não se inicia a 30? Porque também era preciso ter em atenção aqueles que já pararam agora, o campeonato terminou e que não vão ter competição nos próximos tempos, e portanto pensámos que também mais do que 8 dias para esses jogadores também seria demasiado em termos depois da sua recuperação normal. E portanto tentámos na realidade encontrar aqui uma opção que pudéssemos gerir a todos de uma forma correta. E é isso que agora, aproveitando isso, temos trabalhado sobre esta questão que é de, em treino, podermos potencializar tudo aquilo que pretendemos, na realidade, trabalhar com os jogadores, sabendo que vamos ter algumas fases e algumas etapas com menos jogadores que depois outros que se vão integrando. Portanto, eu acho que tudo está, pelo menos pensamos nós, obviamente, esta certeza que está tudo bem não é assim, ninguém tem a certeza que pode estar tudo bem, mas pensamos que está suficientemente bem equilibrada para, quando chegarmos à França, que isso é que é o nosso objetivo principal, quando chegarmos à França tudo estar afinado. Peço imensa desculpa. Não tenho nenhuma lista de reserva, no sentido de... Sabes que este não é obrigatório, no passado era obrigatório ter uma lista de 30 nomes, nós tínhamos que enviar ao UEFA ou à FIFA 30 nomes e depois tínhamos até o dia 30 para ter uma convocatória final. Neste aspecto mantém-se uma questão que continua válida, que é de que no dia 30 é que sai a convocatória final, até porque neste momento ninguém eu, pelo menos em perfeito juízo, não posso, eu disse aqui, foi assim que comecei, se ouviste, foi assim que comecei, que estes são aqueles que eu penso que estarão no Euro, mas ninguém pode garantir, ainda faltam várias competições e temos casos muito recentes que comprovam aquilo que eu digo, se não vai acontecer, espero que não, alguma infelicidade. E, portanto, o que temos, e não temos, na segunda questão, não temos essa obrigatoriedade, portanto não a fizemos. Agora, se monitorizarmos 40, sabemos muito bem que no caso de algum dos jogadores falhar, quem é que iremos substituir, seguramente. Boa noite, Fernando Santos. Estamos em direto para a Antena 1, Nuno Matos. O que lhe pergunto é o seguinte, Fernando. Noto para já uma grande diferença em relação às últimas convocatórias, também dos últimos selecionadores. As últimas convocatórias, não? A convocatória da Bulgária e Bélgica é muito perto desta. Sim, mas eu refiro-me para... Eu sei, estou a brincar. As fases finais de grandes competições. E eu passo a explicar. Dá-me a ideia que aqui prevaleceu o bom senso e os interesses da seleção nacional em detrimento de alguns estatutos. E eu fiz um exercício rápido, recordo-me como chegou, há uns anos atrás, Paulo Sousa à fase final de uma grande competição, recordo-me como chegou Pepe à África do Sul, recordo-me como Figo esteve no Mundial de 2002 no Coreia-Japão e recordo-me também como em condições chegou Cristiano Ronaldo ao Brasil. Independentemente de serem grandes referências
da nossa seleção nacional. Imagino que lhe tenha gostado muito deixar de fora Tiago, que foi um jogador que o senhor foi recuperar para a seleção nacional. Mas, como lhe disse, dá-me a ideia que desta vez, finalmente, prevaleceu o bom senso e os interesses da seleção nacional. Seguramente, como disse, que custa-nos sempre ao treinador, qualquer treinador custa sempre deixar de jogadores que foram importantes ao longo de toda a fase de apuramento, foram fulcrais e importantes, mas não foi só Tiago, houve outros vários jogadores que foram muito importantes, como eu disse, por isso aqui é o meu voto de gratidão a todos eles, a todos eles sem nenhuma exceção e que não estão aqui. Naturalmente que alguns nos custam, é evidente, mas as decisões têm que ser, na realidade, com um único objetivo, que é o objetivo de, em França, estarmos completamente afinados e com toda a gente em condições, porque é uma prova muito rápida, com um desgaste intenso, em que toda a gente tem que estar bem. Custa muito, mas é assim que tem que ser feito, pelo menos na minha perspectiva. Agora, claro que essa questão a gente, nas convocatórias nunca ninguém vai ter a absoluta razão, não é? Haverá opiniões divergentes, mas isso é perfeitamente normal. Marco Ferreira, CMTV. Cristiano Ronaldo é um elemento fundamental nesta seleção. Teve uma lesão no mês passado e perdeu mesmo alguns jogos. Pergunto-lhe se tem falado com o jogador para acompanhar como é que ele se tem sentido fisicamente e se teme também que ele não chegue a 100% aos trabalhos da seleção. Todas as semanas monitorizamos clinicamente todos estes jogadores. Tivemos contacto permanente com os clubes, com os departamentos clínicos dos jogadores. O nosso departamento clínico fez esse trabalho muito bem. Todas as semanas tem tido. Sempre que nos show a campanha do alarme, que é fácil porque nós, como monitorizamos todos os fins de semana estes jogadores, rapidamente percebemos se o jogador saiu, vamos perceber porque é que saiu, umas vezes a opção, outras vezes nós sentimos que não é bem uma opção e, portanto, imediatamente entramos em contacto ou procuramos entrar em contacto quer com os treinadores, quando temos essa possibilidade, e com o departamento clínico. Portanto, obviamente que o caso do Ronaldo não é uma exceção, é um jogador que faz parte desse lote, naturalmente, e tivemos sempre a preocupação de acompanhar aquilo que era essa questão que acabaste de colocar. Não tenho dúvidas nenhumas que neste momento o Cristiano estará no seu melhor da forma e está a preparar-se mentalmente e fisicamente muito para estar presente na fase final, na final da Liga dos Campeões, mas também tenho a certeza absoluta que está muito bem preparado mentalmente e fisicamente para estar no Euro, porque ele tem uma ambição muito forte em relação a este Euro. Boa tarde, Pedro Martins, RTP. Ainda no seguimento dessa questão do Cristiano Ronaldo, ele e Pep era bom ganharem a Liga dos Campeões para chegar ainda mais motivados à seleção. Esse é um desejo com certeza da sua parte. Sim, seguramente. E pergunto-lhe também como é que vai preparar a seleção nestas 3 semanas que tem para o primeiro jogo? Será no dia 14, terá em cerca de 3 semanas. A questão física é a mais importante até lá. Como é que vai estruturar essa preparação? Quando se põe esta questão, pode ficar a sensação que a questão física é muito importante, que vamos pôr os jogadores bem fisicamente, mas é recuperando, não é treinando, porque treinando os jogadores podíamos era cansá-los e criá-los outros problemas. Portanto, o que vamos procurar é, obviamente, no treino, conseguir treinar em termos estratégicos, que isso é que é essencialmente este treino, e ao mesmo tempo fazer a recuperação das condições físicas dos atletas, porque não basta termos tudo muito bem definido em termos de técnicos, táticos, estratégicos, se depois também mentalmente não estivermos frescos, não é? E se o corpo estiver muito cansado, a cabeça dificilmente vai pensar. Portanto, é importante termos a cabeça fresca, termos o corpo fresco, para depois então assim podermos também trabalhar as outras áreas que são fundamentais também para o jogo. Fernando, aqui deste lado, Pedro Mendonça, Bola TV. Eu queria lhe perguntar, acreditando que a convocatória não foi feita hoje, soube-se na sexta-feira da lesão do... Foi feita hoje, por acaso. Não, mas pensada, na última sexta-feira conheceu-se a lesão do Bernardo Silva. Eu pergunto-lhe se até essa data o Bernardo fazia, diretamente, se fazia ou não parte dos 23, e já agora, se me permite, olhando para o leque dos seus convocados, tradicionalmente 8 defesas, mas pergunto-lhe se leva também esses 8, porque Vieirinha e Rafael podem em algum momento do europeu fazer um papel mais avançado no campo. Em relação à primeira questão, é muito simples de responder, é que a convocatória foi feita hoje. Não foi na sexta, nem vai ser daqui a 15 dias. Portanto, há questões que nós não podemos colocar desta forma. Eu percebo a tua pergunta, mas não podemos colocar desta forma. Quer dizer, uma convocatória, se tivesse sido feita aqui há uma semana, não sei, não posso dizer agora se era igual ou não. Também se fosse feita daqui a 15 dias, não sei se é igual. Portanto, estas coisas não podem ser analisadas assim. Foi feita hoje e é perante as questões que eu hoje tenho e tinha que abordar.
Portanto, em relação à segunda questão, naturalmente que, tendo jogadores com as características que tem Vieirinha e que tem Rafael, que atua normalmente nos últimos anos, o Vieirinha há menos tempo e o Rafael também é novo, portanto não terá muito tempo, atua normalmente nesta posição e tem atuado no campeonato, quer alemão, no campeonato francês, na posição de lateral. São dois jogadores que conhecem muito bem outras posições. O Vieira até mais posições do que propriamente o Rafael em termos ofensivos. É um jogador que já jogou, pelo menos comigo na Grécia, acho que jogou em todas as posições da frente e, portanto, é um jogador que claramente também tem essa possibilidade. Procurámos equilibrar a equipa também tendo em conta algumas polivalências dos jogadores, seguramente. Boa noite, Nuno Luz, SIC. Como a última pergunta. É a última? Queria-lhe fazer duas numa. Primeiro, sempre foi dizendo ao longo deste percurso da sua fé, da sua forma de acreditar. Fé é outra coisa. Não, da forma de acreditar que podemos voltar só de Paris, dia 11 de julho. O que é que vai dizer aos jogadores quando estiver todos juntos pela primeira vez? Qual é que vai ser a sua mensagem para os jogadores? E uma outra questão que tem a ver com os adversários, não falámos ainda aqui, que de forma é que vai preparar essa parte para que possamos estar bem preparados para conhecer profundamente estes adversários? Aquilo que posso dizer aos jogadores quando estiverem todos reunidos é relembrar aquilo que disse o primeiro dia na minha primeira conversa com eles. Eu acredito, e nós todos vamos acreditar, que podemos chegar à final do Campeonato da Europa e podemos vencê-la. E não é uma questão de fé, é uma questão de acreditar. Eu acredito que isto é possível e, portanto, vamos trabalhar e vamos fazer tudo para que isso possa ser alcançado. Já disse muitas vezes, Portugal não sai como favorito, não temos essa presunção, não temos essa presunção seguramente que somos os favoritos do Campeonato da Europa. Nunca afirmámos isso, nem eu nem os jogadores. Mas todos vocês, ao longo deste tempo, ouvem a mesma questão, quer da minha boca, quer da boca dos jogadores, é que temos a ambição de lutar por esse objetivo. E é isso que vamos fazer. Começámos naquele momento, definindo um primeiro objetivo, que era chegarmos em primeiro lugar, e com um objetivo final, que é o de procurar chegar também lá em primeiro lugar. E é isso que todos vamos fazer, e estamos imbuídos desse espírito, não tenho nenhuma dúvida. Portanto, não preciso de voltar a repetir isto aos jogadores, porque se leres os discursos de alguns que ainda estão presentes, e não vão estar aqui presentes, infelizmente, em alguns casos, porque foram lesionados, o caso do Dani, eu li, penso que ontem o Dani falava nisso, e é um jogador que foi operado, infelizmente, ele dizia isso mesmo. Ele que está de fora acredita também, porque todos aqueles que passaram aqui pela seleção nesta fase de apuramento tinham este objetivo e continuam a ter, sem a presunção e com a capacidade de sabermos aquilo que temos que fazer para poder tentar alcançar esse objetivo. Porque se tivéssemos a presunção só de que éramos favoritos e que chegávamos à França e que íamos ganhar o Campeonato da Europa, não vamos ganhar nada. Mas como temos os pés no chão e sabemos que temos qualidade, ambição, vontade, capacidade para defrontar qualquer adversário, qualquer um. E, portanto, se nós acreditamos nisto, então porque é que não havemos de acreditar que podemos vencer e podemos chegar a campeões no fim? E, portanto, é isso. É só isso e não mais do que isso. Em relação à segunda questão, um dos trabalhos que temos realizado agora nas últimas 4 semanas, intensamente, eu e aqui os meus colaboradores, obviamente que é a análise dos adversários, porque se até uma determinada fase não nos preocupamos com isso, a partir das últimas 4 semanas, 2 vetores foram importantes nos nossos cenários de análise. Por um lado, a nossa equipa, a observação dos jogos da nossa equipa, detectar aquilo que no nosso olhar se realçava mais em termos daquilo que era preciso afinar, e depois, por outro lado, também o conhecimento mais intenso possível em relação aos adversários, sem nenhuma exceção. Começando na Islândia, que é o primeiro adversário, mas já também muito detalhado, quer a Áustria, quer a Hungria, que são os adversários nesta fase de grupos. Sabendo quais são as características dos adversários, como é que jogam, aquilo que são os seus fatores principais e os seus fatores que eu direi que nós podemos explorar melhor, e é isso que naturalmente, quando tivermos todos, mas começando já neste período um pouco mais sobre nós, pensando mais naquilo que são as nossas, um ou outro aspecto que eu considero que deve ser na realidade melhorado, e trabalhando muito a nossa equipa.
e depois, com a aproximação do campo da fase final, então começando também a preparar a equipa, porque são adversários diferentes. A Islândia joga com 2 avançados, num modelo diferente do que joga a Áustria ou que joga a Hungria, que são equipas que jogam em modelos diferentes, as suas dinâmicas de jogo são diferentes, e obviamente que depois, em pormenor, iremos passar aos jogadores, mas também depois, em termos de treino, iremos tentar que os jogadores percebam como é que vamos defrontar este tipo de adversários. Sim. Ali à esquerda, que não são direto. José Carlos Freitas do Record. A minha sorte é que ainda tinha para aí 7 ou 8 perguntas, mas só lhe posso fazer 2 ou 3. Mas permite-me fazer aqui 3 misturadas. Em primeiro lugar, o Fernando já falou disto anteriormente, o facto de chamar apenas 23 e não seguir exemplos de outros selecionadores. Ainda hoje o Vicente Del Bosque chamou 25. Gostava que voltasse a falar deste aspecto a nível, se calhar, mais emocional para os jogadores, para o grupo. Depois, há aqui outras questões também interessantes. O Fernando é a 3ª fase final que vai estar como selecionador. E nós temos neste lote 10 estreantes em fases finais. Verdade, temos um jogador que vai fazer a 4ª fase final do Campeonato da Europa e mais 6 que vão fazer a 3ª fase final do Campeonato da Europa. Nesta mescla de experiência e caloirice, digamos assim, dos calores do tempo da escola, até que ponto é que está aqui também a base da confiança daquilo que o Fernando diz, que quer ganhar o Campeonato da Europa? O facto de dizer, não o politicamente correto, vamos tentar ir até mais longe, mas dizer que estamos aqui para tentar ganhar, ajuda a ganhar? Poderá ajudar a ganhar? Sim, ajuda mais quando, se conseguirmos ser 11, a equipa técnica, os jogadores, conseguirmos 11 com mais 11 milhões. Se conseguirmos isso, e vamos conseguir seguramente, porque vamos ser 11, porque vamos ser 1, ou diria quase só 1, e depois com 11 milhões que nos vão apoiar e que são muito importantes para nós, não é? Seguramente, isso é muito importante para a seleção portuguesa, é muito importante para que esta ambição, na realidade, possa ter sucesso e se concretize. Em relação à questão, eu fiz essa experiência e muitos colegas meus seguem uma outra diretriz, de convocar 24, 25, ainda hoje várias convocatórias saíram, quer a Espanha, quer a Alemanha, saíram com 24, com 27, até dia 30. Ou seja, nós começamos dia 23 e dia 30 vai terminar, vai ter que escolher. Eu fiz essa experiência na Grécia, no primeiro ano do Campeonato da Europa, fiz essa experiência convocando 25 jogadores e, na realidade, pensei para comigo que eu dificilmente voltaria a repetir isto, por uma razão muito simples, é que isto é em meio do estágio. Ou seja, repara que dia 23 até dia 30 não vão estar aqui os jogadores todos. Alguns ainda não estarão. Mas dia 30 eu vou ter que dizer, e aí sim, estes 23 são definitivamente. Pronto, se não houver casos de lesões, se não houver nada. O que aconteceu na minha primeira experiência foi quando eu tive que tirar 2 jogadores, durante 2, 3 dias a motivação enfraqueceu, os treinos passaram a não funcionar, porque sabes que de alguma forma emocionalmente mexe sempre com todo o grupo, porque há sempre os que achavam, mesmo dentro... Ora, quando o selecionador anuncia 23, muita gente tem a sua opinião, imaginas que também dentro do balneário é igual, não é? Quando tu de 25 vais excluir 2, há alguns que dizem, mas porque é que saiu este, porque é que não saiu o outro, ou porque são mais amigos, ou porque são menos amigos, ou porque gostam mais, ou porque não gostam mais. E na realidade foi uma experiência não nada positiva. A experiência que eu tive depois no Campeonato do Mundo, em que só escolhi 23, fiz precisamente o que estou a fazer agora, correu muito melhor, não tivemos estes percalços, não houve estes... Em termos de estágio, as coisas correram sempre muito bem. E, portanto, achei que aquilo que me parecia bem não vou mudar, não é? Não vou agora alterar outra vez. Mas respeito, naturalmente, que se pudesse fazer 24 ou 25. Esta é a razão pela qual eu não escolhi mais que 23. Qual era a segunda parte da questão? Sim, já sei. Tens bem as contas feitas, é verdade. 10 jogadores que nunca participaram numa fase final. Alguns deles participaram já numa fase final de uma alta competição, mas ao nível da formação. 4 que só uma vez participaram, num grupo de 23. Eu acho que isto mostra claramente que há aqui uma mistura, eu usar uma palavra inglesa, mas nós somos portugueses, portanto, há aqui uma mistura clara da experiência com, na realidade, com esta irreverência própria da juventude. Não que os experientes não tenham irreverência, não, antes pelo contrário, mas na realidade acho que isso prova claramente que Portugal tem futuro
E o futuro passa também por ter esta ambição de querer ganhar. Portanto, Santos Jorge Silva, Jornal A Bola. Tinha duas questões. Acho que é o Sr. Jorge. Uma em relação... na última conferência de imprensa, disse-me que estou a estar preocupado no sentido de estar atento ao que vai ser a gestão entre os tempos de trabalho e os tempos livres. Uma vez que é uma competição, enfim, para evitar isso, no fundo, como é que está esse ponto? O que é que vai ser criado para os jogadores, enfim, também pensarem noutras coisas? E uma segunda questão em relação aos portugueses de França, que neste momento já se mobilizam para receber a seleção. Evidentemente, como vai dizer que é importante, e é importante, mas por outro lado tem que haver aqui um compromisso entre os tempos de trabalho também, e às vezes não é fácil as pessoas perceberem que a própria seleção tem os seus tempos. No fundo, o que é que espera também desses portugueses e que compreensão é que espera deles também? A questão é fácil de responder, que a primeira questão é assim: o que é que nós vamos fazer para que os jogadores, durante este espaço de tempo que é muito prolongado, se sintam bem? Primeira semana é de regime livre, ou seja, de 23 até dia 28 o regime é livre. Os jogadores não estão em hotel, podem estar em hotel por outras razões, ou seja, porque são de fora e têm que estar num hotel, mas estarão no hotel que eles desejarem. Obviamente que a Federação põe à sua disposição um hotel onde eles podem ficar. Eles podem ficar sozinhos, podem ficar acompanhados, podem fazer como quiserem, que não tem nada a ver com isso. Sinceramente, não tem nada a ver com isso. Portanto, é como se fosse um clube normal, dias de treinos diários, alguns bidiários até, mas treinos normais, com jogadores livres, almoçam onde quiserem, jantam onde quiserem, tomam pequenas se quiserem, façam o que quiserem. Pronto. Portanto, é uma primeira semana que, na realidade, não há sequer essa carga psicológica de que estamos em estágio, não há estágio. Pronto. Depois disso, nas outras semanas seguintes, o que iremos fazer é provocar alguns dias livres, inclusivamente algumas noites livres. Não será assim, agora todas as noites está livre, também não dá, porque depois também se podem cansar muito. Portanto, alguns dias livres e algumas noites livres, de maneira a que os jogadores, na realidade, também possam descomprimir. A última será, naturalmente, antes de partirmos, mas antes disso está assegurado no nosso programa, que esse sim já está delineado há muito mais tempo. Há alguns momentos em que os jogadores vão ter essa liberdade de poderem ir a casa, de poder estar com as famílias, de poderem estar eles, senão cansamos todos uns dos outros. Portanto, obviamente que vamos procurar que isto funcione um bocadinho com muito rigor, com muita aplicação, com muita concentração, mas também isso não haverá nunca rigor e concentração se não conseguirmos também alguma liberdade para que os jogadores possam descomprimir. Portanto, é isso que iremos procurar fazer. Na segunda parte da pergunta, tem a ver com aquilo que eu espero um apoio fortíssimo dos nossos imigrantes, não tenho dúvidas disso, dos nossos e dos que vão, porque só vendo por mim, aqueles que vão estar muitos lá a apoiar-nos, como digo, vão estar 11 milhões de portugueses, não tenho dúvidas, a apoiar a equipa nacional. Uns, infelizmente, não poderão viajar até França, seria se calhar um sonho para muitos deles poder estar. Eu vou procurar concretizar alguns desses sonhos de alguns, que possam estar em França, a acompanhar a equipa, a apoiar-nos, mas tenho a certeza absoluta que todo esse povo que vai estar, e nós temos mais de 500 mil, penso que, de imigrantes em França, obviamente todos eles gostariam de estar perto da seleção, todos eles gostariam de abraçar os jogadores, isso é perfeitamente compreensível, mas vão ter que compreender também que nem sempre será possível. Mas um dos treinos será seguramente aberto para permitir que, dentro dos limites que possam, dos lugares disponíveis, que possa permitir que os jogadores estejam com os seus ídolos, porque acho que isso também é importante para eles, e seguramente é importante também para os jogadores sentir esse carinho e esse apoio de todos os portugueses. Bom, não havendo mais perguntas, despeço-me. Atenção, havia mais uma pergunta? Já agora, não sabia que podia fazer uma segunda. Gostava de saber qual é que foi a sua reação quando viu o Ronaldo ser lesionado. Não, quer dizer, não ficou muito preocupado? Foi a mesma reação que senti quando vi alguns dos outros jogadores, e vários, e esperava, já estávamos um bocadinho alerta para tudo isto, porque nesta fase final, aliás, se lembra, eu disse isto na última conferência de imprensa, antes dos 2 jogos que realizámos, que teríamos que ter muita atenção em relação à sobrecarga dos jogadores. Desta fase final,
a sobrecarga de jogadores pode levar a pequenas lesões, a pequenas circunstâncias, umas que demoram mais tempo a ser recuperados, outros que vão demorar menos, e portanto, quer ele, como todos os outros, o Danilo, por exemplo, também me preocupou um bocadinho, né? Ao intervalo, quando eu vi sair, perguntei, mas foi substituído, depois o que é que fizemos? Checámos em termos clínicos para ver, pronto, e a partir do momento que nós checámos o que é que estava a acontecer, e nos foi dito claramente, pelo departamento clínico do clube, pelo jogador, que não passava de uma situação que era rapidamente ultrapassável, as nossas preocupações diminuem. Quando somos confrontados com situações em que nos é dito clinicamente que o prazo de recuperação deste jogador é 3 semanas, bem, se for agora, 3 semanas já não dá. Era impossível. Agora sim, então, muito boa noite, muito obrigado por terem vindo. Ok. Como é que estás? Está tudo bem? Vai lá buscar o